Lição de número 9. Tema da lição: uma igreja que se arrisca. Uma igreja que se arrisca. Texto áureo se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 7, versículo 55. Abre aspas. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Fecha aspas. Vamos logo aqui ao comentário desta lição, que nos informa o seguinte. Na lição de hoje, vamos conhecer um pouco mais sobre a vida de Estevão, um dos 7 escolhidos para a diaconia, de acordo com Atos 6, versículo 1 ao 7. Quando lemos esse texto do livro de Atos, logo percebemos que estamos diante de uma pessoa extraordinária, de grande fé, cheio do Espírito Santo e de sabedoria. Um autêntico cristão destemido. Estevão é um modelo para todo cristão e, sem dúvida, serve de modelo para a Igreja do Senhor Jesus. Observamos que a perseguição a Estevão e seu consequente martírio marcam um momento decisivo na história da Igreja cristã, quando a Igreja sai para fora dos muros de Jerusalém para alcançar o mundo. Estava tendo, portanto, cumprimento das palavras de Jesus, de que a Igreja seria testemunha, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra, de acordo com Atos, capítulo de número 1, versículo 8. Muito bem, então nós vemos que Estevão foi o primeiro mártir cristão. Era um homem cheio do Espírito Santo, cheio de graça e cheio de sabedoria. Características que são padrão para a Igreja de Jesus Cristo no decorrer da história. Se a pessoa ela está desprovida de poder, de graça e de sabedoria, logo ela não pode se considerar integrante da Igreja de Jesus Cristo, porque essas virtudes elas precisam necessariamente estar presentes na vida de cada pessoa que professa a sua fé em Deus e na sua palavra. Essas características estão presentes na vida dos discípulos, na vida dos seguidores de Jesus, na vida da igreja primitiva. Poder, graça e sabedoria. Aqui no item de número 1, nós temos o seguinte registro. Estevão e a igreja que tem a sua fé contestada. Aprendendo com Estevão. Com Estevão, em Atos 6 e 7, aprendemos que a fé cristã sempre será questionada. Nós temos, portanto, capítulo 6 e 7 de Atos dos Apóstolos, onde o Estevão, especialmente no capítulo 7, ele ali trouxe aquele sermão histórico, defendendo a sua fé em Jesus Cristo. Começando por Gênesis, ele fez referência a todo o Antigo Testamento, os livros, e os salmos, etc., os livros proféticos, poéticos, históricos, até Jesus Cristo, que tinha como propósito final Jesus Cristo, que seria o propósito
e o objetivo maior daquela exposição que ele estava fazendo, porque Jesus Cristo é o centro das Escrituras. Ele é o centro de toda a Bíblia. Estevão tinha essa convicção, tinha esse conhecimento e, por sua vez, estava expondo para aquele público. Nós não podemos fazer diferente. A nossa pregação tem que ser Jesus Cristo, ou seja, tem que ser cristocêntrica. Nós temos que pregar unicamente, exclusivamente o Evangelho de Jesus Cristo, que implica em vida, obra, morte, ressurreição e segunda vinda. Era exatamente sobre esses aspectos que o Estevão estava pregando o seu sermão. Ele foi perseguido até a morte. E nós também estamos sujeitos. No decorrer da história, muitos morreram. Até hoje continuam morrendo por professar sua fé em Jesus Cristo, por pregar e defender o Evangelho único e verdadeiro de Jesus Cristo, que é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, diria Paulo aos Romanos 1,16. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo o que crê, tanto judeu como grego. No 17 ele vai declarar que é mediante esse Evangelho que nós vamos indo de fé em fé e sendo justificados graças a Jesus Cristo e o seu Evangelho. Aqui diz o seguinte: a fé será colocada à prova, sem espaço para indecisão. Além disso, Estevão nos ensina que todo cristão deve saber defender sua fé. Explicar e sustentar as crenças cristãs é uma responsabilidade da igreja. E cada crente precisa entender no que acredita e como responder a cada desafio. No entanto, em um mundo que muitas vezes se opõe ao cristianismo, não basta apenas defender a fé. É preciso estar preparado até mesmo para enfrentar perseguições. Estevão é um exemplo de coragem, mostrando que tanto o cristão quanto a igreja devem estar dispostos a permanecer firmes, mesmo que isso signifique perder a liberdade ou até a própria vida. Estevão perdeu a própria vida por defender o que cria. Nós corremos risco. No decorrer da história, milhares morreram. Até hoje, morrem pessoas que professam a fé em Jesus Cristo, porque o mundo odeia a Deus, odeia a palavra de Deus, o mundo que se opõe a princípios e valores da palavra, o mundo influenciado pelo diabo. Em última instância, nós sabemos que o ódio é do diabo. O diabo influencia essas pessoas a nos odiarem. Mas a nossa luta não é contra o homem. Diria Paulo escrevendo aos Efésios 6:10. Nós não temos que lutar contra sangue nem contra carne, contra seres humanos, e sim contra principados, potestades, hostes espirituais da maldade, enfim, contra o diabo e seus demônios. Aqui em 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 15, temos uma passagem interessante que nos informa o seguinte: antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há entre vós. A esperança que há em vós. As pessoas, elas têm curiosidade a respeito da esperança que nós temos em Deus, no mundo por vir, na salvação plena e total em Jesus Cristo. As pessoas têm
curiosidade muitas vezes, e nós precisamos responder para elas as razões da nossa fé em Deus, da nossa esperança de vida eterna, do amor que nós procuramos manifestar uns para com os outros. É claro que existem aqueles que vêm para nos afrontar, nos ameaçando, nos desafiando, mas nós temos que, como diria a própria palavra de Deus, nós temos que ter paciência, temos que ter sabedoria divina para lidar com todos eles, independente da forma como eles como eles vão chegar diante de nós. O que está escrito aqui em 2 Timóteo, capítulo de número 2, versículo 25, nos fala o seguinte: disciplinando com mansidão os que se opõem, na expectativa de que Deus lhes conceda não só o arrependimento para conhecerem plenamente a verdade, mas também o retorno à sensatez, livrando-se eles dos laços do diabo, tendo sido feitos cativos por ele para cumprirem a sua vontade. Essas pessoas estão cativas pelo diabo, presas ao diabo. É o que a palavra está nos informando. E fazem a vontade do diabo. Enquanto nós estamos lutando e batalhando para fazermos a vontade de Deus, eles estão fazendo a vontade do diabo. E nós temos que entender isso, para lidarmos com eles com sabedoria, com paciência, entendendo que a nossa luta não é contra eles, é contra quem está por trás deles. A palavra ainda diz que a palavra nos informa também que nós devemos amar aqueles que se fazem os nossos inimigos. Não só isso, mas orar por eles, fazer o bem a eles, etc. Assim Jesus nos ensinou. Porque Jesus é o nosso maior exemplo. E o Estevão aqui, ele seguiu o exemplo de Jesus. Ali sendo morto, por apedrejamento, mas ele não cultivou ressentimento. Ao contrário, ele pediu para que o Senhor Jesus perdoasse aqueles homens. Exemplo de fé, exemplo de amor e de esperança. A fé sob ataque. Lucas nos conta que, em um momento do ministério de Estevão, um grupo de judeus que vivia fora de Israel, chamado de judeus helenistas, se levantou contra ele. Esses judeus faziam parte da diáspora, ou seja, eram pessoas que tinham se espalhado por outras regiões fora do território de Israel. Eles não concordaram com o que Estevão estava ensinando e começaram a se opor ao seu trabalho. O diabo não concorda com as pessoas que defendem a palavra de Deus. O diabo não concorda com o estilo de vida cristão que reflete o caráter de Cristo. O diabo vai perseguir. Desde o princípio foi assim. O diabo não deixou de ser diabo. Continua perseguindo. Ninguém vê diabo como não vemos Deus. Mas assim como Deus é real, o diabo também é. Ele usa as pessoas para nos perseguir. Muitas vezes trazendo torturas, prisões. Ele usa as pessoas para impor circunstâncias dessa natureza sobre o povo de Deus. E até mortes. Mas não importa. A Bíblia nos manda continuar firmes. Apocalipse 2, 10, parte B. Ser fiel até a morte. Dar-te a coroa da vida. Foi isso que o Estevão fez. Ele não se intimidou. Continuou anunciando, pregando, defendendo aquilo que ele cria. É interessante observar que o verbo grego usado aqui, anistemi, tem um sentido de levantar. É o mesmo verbo usado por Marcos quando
disse que houve testemunhas falsas que se levantaram para acusar Jesus. Marcos 14, versículo 57. A mesma perseguição que sobreveio a Jesus, aquele mesmo espírito que se levantou para acusar Jesus, perseguir Jesus, proferir insultos e palavras mentirosas, falsas, acusações falsas, estava acontecendo agora com Estevão. Vai lembrar de uma fala de Jesus que disse: assim como eles me perseguiram, perseguirão a vós também. Mas assim como me ouviram, ouvirão a vós também. Muitos ouviram a Jesus. Muitos têm ouvido o seu povo também. Há perseguições, sem dúvida, mas muitos acabam se rendendo ao nos ver firmes, defendendo aquilo que nós cremos. Muitos acabam tendo curiosidade e o Espírito Santo vai trabalhando ali, convencendo do pecado, e muitos acabam se rendendo a Jesus Cristo e passando a fazer parte também da Igreja de Deus. Foi assim que Jesus nos ensinou e é assim que nós temos que entender. A fé cristã sempre será alvo de objeto de ataque. Se a igreja é verdadeiramente cristã, sempre haverá em algum lugar um levante. Neste episódio, o levante fora motivado por conta da inveja que os religiosos sentiram ao verem suas sinagogas esvaziadas, por motivo de pessoas se renderem ao evangelho de Jesus Cristo. As sinagogas começaram a se esvaziarem, as pessoas começaram a seguir a Jesus Cristo através da pregação dos apóstolos, dos discípulos, dos diáconos, e os judeus se levantaram contra os cristãos e buscavam apoio nas autoridades políticas, e ali, em conluio, religião e política, perseguiam o povo de Deus, prendendo, torturando e até matando muitos deles. Foi isso que aconteceu. E a história se repete, porque o diabo não mudou de estratégia, ele continua matando, ele continua perseguindo, porque ele não quer ir sozinho para o inferno. Ele tem consciência que o inferno foi preparado para ele e seus anjos, mas ele não quer ir sozinho para lá, quer levar o máximo possível de pessoas com ele. Por isso que ele não desiste. Ele não desistiu nem em relação a Jesus, imagine em relação a nós. Uma igreja bíblica sempre estará sob ataque e terá sua fé contestada. Ou seja, se você é parte da igreja de Jesus Cristo, do corpo espiritual e universal, que tem ele como a cabeça e salvador do corpo, é o que está escrito em Efésios 5, 23, ele é a cabeça do corpo e sarador do corpo, salvador do corpo. Se você é parte dessa igreja, você vai ser perseguido. Muitas vezes no seu próprio lar. A Bíblia fala em Filipenses 1, 29, que a nós foi dada não apenas o direito, ou foi dado o direito de crermos, mas também de padecermos por ele. É o que está escrito aqui em Filipenses 1, 29. Porque vos foi concedida a graça de padecerdes por Cristo, e não somente de credes nele. Não é só crer, é padecer também por ele. Aqui também em Colossenses tem uma passagem que nos chama bastante atenção, que é no capítulo 1, versículo 24. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja. Então, ainda existe, ainda resta sofrimento sobre o povo de Deus na terra. Ainda resta sofrimento. Você acha que já sofreu tudo que tinha que sofrer? A Bíblia diz que ainda resta sofrimento. E esse sofrimento é necessário que aconteça porque a igreja, na condição de corpo, ela vai experimentar esse sofrimento. Há uma necessidade
que esse sofrimento venha sobre o corpo, universalmente falando, o corpo de Cristo. Mas Deus, ele se utiliza dessas mazelas, dessas afrontas, dessas perseguições e até de mortes para levar a cabo o seu plano de Jesus Cristo, salvar vidas, o máximo possível de pessoas em todo o mundo. Me faz lembrar aqui do capítulo 50 do Gênesis, aonde o José ele pôde proferir uma palavra que tem tudo a ver com isso. Quando ele se permitiu ser reconhecido pelos seus irmãos que havia traído ele, vendido ele como escravo, etc. E depois que seus irmãos chegaram lá no Egito, por força de circunstâncias, os seus irmãos, depois que reconheceram que José, de fato, estava ali como primeiro-ministro ali no Egito, eles entraram em desespero, ficaram envergonhados, e José proferiu essas palavras aqui. Vós, na verdade, intentastes um mal contra mim, porém, Deus o tornou em bem para fazer, como vedes agora, que se conserve muita gente em vida. O diabo, ele é capaz de matar alguns e tem matado, com a permissão de Deus. Mas Deus, ele se utiliza dessas mazelas, dessas perdas, para salvar milhares e milhares de vidas em todo o mundo. Por que não dizer milhões? É isso que Deus faz. Porque Deus nunca perde, Deus sempre ganha. E a Bíblia nos fala, creio que é um paralelo aqui, em relação a Gênesis 50, 20, Romanos 8, 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, para o bem dos que são chamados segundo o seu propósito. O propósito de Deus é Jesus Cristo, salvando as vidas. Ele é o único salvador do mundo. E a vida sem Jesus não tem sentido nenhum, porque ela acaba, tem prazo de validade. Mas com Jesus, ao sairmos deste plano, a Bíblia fala que seremos promovidos a uma vida eterna. Essa é a nossa fé. Muito bem. Na sequência aqui, é dito o seguinte: disputa com Estevão. Disputa com Estevão. Uma outra palavra usada nesse texto merece nossa atenção, o vocábulo suzetio, traduzido aqui como disputavam. Eles disputavam com Estevão, Atos 6, 9. Os léxicos ou dicionários de grego e português observam que este termo era frequentemente usado no contexto de discussões religiosas ou filosóficas, onde diferentes pontos de vista estavam sendo examinados ou desafiados. Era uma forma de debater ideias e impor aos outros sua forma de enxergar as coisas. Em outras palavras, os judeus helenistas não estavam simplesmente discutindo com Estevão, isto é, batendo boca, mas procurando a todo custo sobrepor a sua cosmovisão através de uma narrativa bem construída. Então havia essa discussão, esse debate por parte dos judeus e do Estevão, defendendo a palavra de Deus, defendendo o Evangelho de Jesus Cristo. Nós não podemos abrir mão de continuarmos defendendo aquilo que nós cremos. Hoje, especialmente diante das redes sociais. Porque hoje existem debates de toda sorte. Você entra num grupo de WhatsApp, as pessoas estão lá criticando Jesus Cristo, criticando o cristianismo, criticando a palavra de Deus, falando de Deus e do diabo. E nós precisamos nos posicionar defendendo aquilo que cremos. Para isso, nós temos que conhecer a palavra. A Bíblia diz: procura-te apresentar a Deus como obreiro aprovado, que não tem do que se envergonhar, mas que maneja bem a palavra da verdade. Vamos logo aqui ao segundo tópico, que as horas estão passando, e eu não sei nem se vai dar para concluir o segundo tópico aqui. Vou tentar ler aqui rápido para nós concluirmos. Deus na história de seu povo. Estevão é conhecido como o primeiro defensor da fé cristã e o primeiro mártir da igreja.
ele faz uma defesa apaixonada da fé, usando a própria história do povo de Israel, com base no capítulo 7 do livro de Atos dos Apóstolos. Encontramos seu discurso completo, no qual, guiado pelo Espírito Santo, ele não apenas mostra como Deus sempre agiu na história do seu povo, mas também revela o propósito principal dessa história: provar que Jesus Cristo era de fato o Salvador do mundo. Durante sua fala, Estevão menciona grandes nomes como Abraão, José, Moisés, etc., destacando que todos eles viveram na esperança da vinda do Messias, o Cristo, que mesmo sendo tão esperado, acabou sendo rejeitado. A Bíblia diz que Jesus foi rejeitado. Ele veio para o que era seu, diria João no capítulo 1, versículo 11 a seguir. Veio para o que era seu, os seus não o receberam. Ao contrário, rejeitaram ele. Mas a todos quanto o receberam, deu-lhes o poder de se fazerem filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Os tais não nasceram do sangue, não nasceram da carne, nem da vontade do homem, mas da vontade de Deus. Os judeus rejeitaram, estão lá esperando o Messias até hoje. Vão receber o anticristo, para cumprir algumas passagens da Bíblia, dentre elas, 5 de João, versículo 50, capítulo 5, versículo 43, se não falha a memória. É isso mesmo, 5,43. Eu vim em nome de meu Pai, vós não me recebeste. Se outro vier em seu próprio nome, a ele recebereis. A defesa de Estevão nos ensina que toda explicação e defesa da fé cristã, a chamada apologética, deve sempre ter o objetivo central, apontar para Jesus Cristo. Toda defesa girou em torno de Jesus Cristo. É isso que nós temos que defender. Nós temos que defender Jesus Cristo, a palavra de Deus, a verdade de Deus, as Escrituras. O povo precisa crer em Deus e na sua palavra. É nas Escrituras, são nas Escrituras que o povo tem que crer. Corações endurecidos, concluindo sua defesa da fé. Estevão diz: homem de dura cerviz, incircuncisos de coração e ouvido, vós sempre resistis ao Espírito Santo, assim vós sois como os vossos pais. Atos 7,51. Então, o Estevão aqui é muito claro em dizer que o povo estava resistindo o Espírito Santo. E hoje não é diferente, o povo continua resistindo, mas não importa. Nós temos que pregar. Quem vai convencer do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. O nosso trabalho é pregar, o trabalho do Espírito Santo é convencer, o trabalho de Jesus Cristo é salvar, o trabalho do diabo é condenar, é acusar, é perseguir, é oprimir e até matar. Mas não importa. Viver é Cristo, morrer é lucro. Filipenses 1,21. Eu concluo aqui. Estevão, um dos 7 escolhidos para o trabalho social da igreja, da primeira igreja. Representa o modelo de uma igreja verdadeiramente bíblica, qualificado, cheio de fé do Espírito Santo, não teme se posicionar diante do mundo e de uma cultura contrários. Não teme o sofrimento, nem mesmo a morte, na defesa daquilo que acredita e prega. É o modelo que uma igreja que, em vez de ficar no seu conforto, vai até as últimas consequências, arriscando-se pelo seu Senhor. Se assim como Jesus deu a vida por nós, se necessário for, nós vamos dar a vida por Ele, por amor a Ele e a sua palavra, por amor às vidas. É como diria Paulo em 1,27 1,27 de Colossenses. Cristo em vós, esperança da glória. Nós temos que, o Paulo ainda diz que nós devemos nos alegrar na glória de Deus. E não somente na glória de Deus, mas no sofrimento também, sabendo que o sofrimento gera paciência, a paciência, experiência, esperança, e a esperança não nos confunde, porque o amor de Deus foi derramado nos nossos corações pelo Espírito que nos foi dado, está lá em Romanos capítulo 5, versículo 1 a seguir. Aos quais Deus quis dar a conhecer a qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, esperança da glória. Deus nos abençoe, se inscreve no canal, Valério Ponte, e vamos continuar pregando essa palavra, mais do que nunca, porque a perseguição tem se intensificado mundo afora, cada vez mais. O diabo, sabendo que é reta final, a Bíblia fala que
lá no Apocalipse 12, que ele, sabendo que o seu tempo estava para se findar, ele haveria de atuar com mais força, com mais fúria, com mais ódio, e nós temos visto o resultado desse ódio, dessa fúria, através dos homens que estão a serviço dele, porque o mundo jaz no maligno, os homens descomprometidos com o reino de Deus, os incrédulos, os fanáticos que estão a serviço dessas ideologias perversas, demoníacas e satânicas. Deus tenha misericórdia de nós. Amém.